Olá, tudo bem? Continuando na nossa análise sobre os enunciados da súmula do Supremo Tribunal Federal, vamos falar agora do enunciado de número 588, cujo teor nos diz que o imposto sobre serviços não incide sobre os depósitos, as comissões e taxas de desconto cobrados pelos estabelecimentos bancários. Este enunciado do ano de 1976 continua em pleno vigor, ele se aplica ao atual ordenamento jurídico. Bom, o imposto sobre serviços, ou imposto sobre serviços de qualquer natureza, está previsto no artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal e é de competência dos municípios. Ele incide sobre serviços de qualquer natureza, desde que tais serviços estejam previstos em lei complementar, que atualmente é a Lei Complementar número 116 de 2003. Lembrando que, no caso dos serviços de comunicações, transporte intermunicipal e interestadual, não há que se falar em ISS, pois esses estão abrangidos pelo ICMS, que é um imposto estadual. Pois bem, esse enunciado ele nos traz o seguinte entendimento, que inclusive é aplicado hoje pelo STJ, de que os serviços para serem causadores, para incidirem o imposto sobre serviços, precisam estar previstos, como eu já disse, na lista anexa à Lei Complementar 116. Bom, essa lista ela é taxativa, essa é a compreensão. Ok? Estamos falando aqui de intervenção do Estado no patrimônio do cidadão. Então, essa lista ela precisa existir, ela existe em uma lei complementar cujo o processo de elaboração é mais rígido, é mais rigoroso, é mais exigente em relação ao quórum. Também há de se entender que esta lista ela é taxativa. Porém, aqui é importante a compreensão, o STJ tem o seguinte entendimento, que esta lista, apesar de taxativa, ela admite uma interpretação extensiva. A interpretação extensiva, que na verdade não é um método, mas sim o resultado que decorre da análise do texto, da hermenêutica do texto, nos diz que é possível extrair sentidos implícitos da norma. Parte do pressuposto que o legislador não disse tudo que gostaria de dizer. Então é possível, conforme o entendimento dos tribunais superiores, em relação aos itens constantes na Lei Complementar 116, extrair desses itens conceitos implícitos, sentidos implícitos, ok? De forma que não há que se ficar apegado à literalidade. Pois bem, o que não pode ser confundido com analogia. Analogia, que é um instrumento para se acolmatar lacunas na lei, ou seja, para se preencher vazios no ordenamento jurídico, ou pelo menos no ordenamento escrito. Então, uma vez que a norma não preveja determinada situação, é possível, e a Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro nos diz que é possível fazê-lo. O artigo 118 do Código Tributário Nacional também nos diz que é possível fazê-lo. Ok? Então, o aplicador da lei, o juiz, ele extrai da norma que prevê uma situação semelhante e aplica para essa situação para a qual não há no momento uma norma escrita. Pois bem, esta é a analogia. A interpretação extensiva ela é possível, é aceita no âmbito do ISS, no âmbito da lista de serviços que são hipóteses de incidência do ISS, porém não é de se aplicar, não se pode aplicar a analogia. Isso por quê? O artigo 118 do CTN, no seu parágrafo 1º, nos diz que a analogia não pode ser aplicada para se criar tributação. Ok? Diz o parágrafo 1º do artigo 118. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Então, se determinado serviço não está previsto em lei complementar, não é possível o uso da analogia, ou seja, se aplicar uma situação que está prevista em lei complementar e aplicar para esse caso que não está previsto em lei complementar, porque isso acarretaria a criação de tributação, o que é vedado pelo CTN. Pois bem,
O enunciado do Supremo Tribunal Federal, de número 588, que estamos analisando, nos diz que, no caso de depósitos, comissões e taxas de desconto aplicados por instituições financeiras, não é cabível a aplicação do ISS. Por quê? Pelo simples fato de que elas não estão previstas na lista anexa à lei complementar. Na lei complementar, no item 15, nós temos então a previsão do imposto sobre serviços relacionados ao setor bancário financeiro. Esse item 15 possui 18 subitens. E ao analisar esses 18 subitens, se percebe que não é possível extrair, mesmo com interpretação extensiva, a tributação sobre o serviço de depósito, comissões ou taxas de desconto. Ok? Ainda nesse entendimento, para explicitar o raciocínio, eu cito aqui o enunciado 424 do STJ, que por sua vez vai dizer que é legítima a incidência do ISS sobre serviços bancários congêneres da lista anexa. O que é congênere? Congênere é do mesmo gênero. Com base na nossa língua pátria, é possível se compreender que congênere possui o mesmo gênero, o mesmo tipo, ok? Da mesma classe, mesmo modelo, mesma função. Então, se o serviço, ainda que não esteja literalmente expresso na lista, ele seja da mesma classe, do mesmo tipo, ok? Do mesmo gênero, é possível, então, a hipótese de incidência aqui do ISS. Essa é a compreensão que nós temos desse enunciado 588 do STF e do enunciado do STJ, que também é comentado em outro vídeo. Então, resumindo, quando nós falamos de ISS, é importante compreender que existe uma lista complementar, existe uma lei complementar que traz uma lista de serviços sobre os quais é possível a incidência desse imposto. Essa lista é taxativa, porém admite-se a interpretação extensiva. Então, recorrendo às nossas primeiras aulas na academia sobre hermenêutica, sobre interpretação, nos recordamos agora que a interpretação extensiva é o resultado que consegue extrair do texto, ok, conceitos, ideias implícitas, diferente da analogia, que é vedada neste caso, a qual nada mais é do que a utilização de uma hipótese prevista em lei para uma situação não prevista na lei. Basicamente, o que nós temos é que na interpretação extensiva pressupõe-se uma previsão que está implícita no texto, a clássica ideia de que o legislador disse menos do que gostaria de dizer, enquanto que na analogia não há sequer uma previsão implícita. É necessário uma aplicação análoga, lateral, paralela para aquele caso. E, conforme o artigo 118, parágrafo 1º do CTN, esta técnica de acolmatação de lacunas não é possível no direito tributário para a criação de tributos, de tributação. Ok? E com isso nós terminamos essa análise desse enunciado que nos diz que não é possível a incidência do imposto sobre serviços para o caso de depósitos, comissões e taxas de serviços aplicados pelas instituições financeiras. Ok? Se você gostou desse vídeo, não deixe então de curti-lo, comentá-lo e também compartilhá-lo. E na nossa página, no nosso canal, estamos sempre compartilhando a interpretação dos enunciados dos tribunais superiores e também assuntos relevantes e atuais do direito, dos mais diversos ramos: direito penal, processo penal, também direito internacional, direito eleitoral, ok? Então, até o nosso próximo vídeo.